Durante a Idade Média, para ser considerado poderoso, era preciso possuir terras, muitas terras, que eram chamadas de feudos. Os feudos eram doados pelos reis aos nobres, e ali trabalhavam os servos. Mas antes de ver o vídeo e descobrir o que é feudalismo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? O feudalismo foi uma organização social, política e econômica, baseada na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei aos nobres e cavaleiros, como recompensa por suas participações nas batalhas. O feudo consistia numa grande propriedade rural, que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques. O feudo teve origem no Império Carolíngio, quando o rei precisava de aliados para defender suas extensas fronteiras. Por isso, a doação de terras a nobres leais foi a maneira encontrada para manter seus domínios. Também podia ser obtida através de casamentos, pois garantia que a terra continuaria na mesma família, ou de guerras, tomando um território pela força das armas. A partir do século IX, quando o Império Carolíngio se desintegra, o que sobra são várias regiões independentes entre si, governadas por um nobre. A sociedade no feudalismo era denominada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento para outro era praticamente impossível. Existiam 3 estamentos sociais: nobreza, clero e servos. A nobreza era proprietária de terras e, dentro do seu feudo, aplicavam as leis, concediam privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que concentrava pouco poder político, pois este era dividido entre o monarca e os senhores feudais. No entanto, o monarca tinha prestígio e concedia privilégio aos nobres. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era a proprietária de vastas extensões de terra, além de influenciar as relações sociais. Além disso, os mosteiros medievais foram responsáveis pela conservação de manuscritos sobre literatura, filosofia e ciência. Também eram uma rede de apoio para os peregrinos e guerreiros e acolhiam os doentes. O trabalho feudal estava fundamentado na servidão, com os camponeses subordinados a uma série de obrigações para com o senhor feudal, como impostos e serviços. Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataques. Além dos servos, havia outros trabalhadores como vilões, homens livres que moravam nas vilas, ministeriais, se ocupavam da administração do feudo, escravos, em geral, eram empregados no serviço doméstico. Castelo fortificado, a morada do senhor feudal e sua família. Também serviam de refúgio para os camponeses quando o feudo era atacado. Manso senhorial, terras que eram reservadas ao senhor feudal e sua família. Os camponeses deveriam trabalhar nestas terras determinados dias por ano. Manso servil, terras onde uma família de camponeses construía sua casa e cultivava produtos agrícolas. Manso comunal, espaço usado tanto pelo senhor feudal como pelos servos. Normalmente servia de pastos para os animais. Moinho e forno, equipamentos construídos pelo senhor feudal e utilizados pelos camponeses mediante o pagamento de uma taxa. O moinho permitia a transformação do grão em farinha e o forno era usado para assar os alimentos. Bosque, parte essencial, pois ali havia madeira e animais de caça. Somente o senhor feudal poderia caçar grandes animais e autorizar o corte de árvores. O poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava impostos e distribuía a justiça. No entanto, tinha obrigação de proteger os servos e, para isso, construía um castelo fortificado e defendia seus domínios com muralhas. Quando o senhor feudal necessitava de apoio para a guerra, fazia alianças com outros nobres, através de um juramento de fidelidade chamado homenagem. O senhor feudal, com mais recursos, se tornava suzerano e o outro vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou as rendas do moinho, por exemplo.
Porém, por sua parte, o vassalo deveria defender o suzerano e acompanhá-lo em caso de conflito. Importante lembrar que os membros do clero poderiam ser senhores feudais. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não ao comércio em larga escala. Na época de boas colheitas, os excedentes eram trocados em feudos vizinhos ou nas feiras, que ocorriam nas cidades. Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros, e não em moedas. Porém, estas existiam e eram emitidas por cada feudo. O feudalismo sofreu grandes transformações a partir do século XIII. O crescimento populacional provocou mudanças no sistema feudal de produção, pois foi preciso ampliar a área de plantio. Para isso, os senhores feudais passaram a cercar as terras comunais, o que levou à expulsão dos servos. Outro fator de êxodo rural foi o próprio crescimento das cidades, onde havia mais oportunidades de trabalho e as pessoas eram livres, o que as tornavam atrativas para os servos. Nesta época, o desenvolvimento do comércio e das cidades ampliaram as fontes de renda. À medida que o poder foi se concentrando nas mãos do rei, as vilas e cidades conquistaram mais autonomia. O soberano lhes concedia isenção fiscal e jurídica, o que diminuía a importância do feudo. Com isso, o dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra, e as relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre e assalariado. Com a centralização do poder político nas mãos do rei, os senhores feudais perderam sua importância e novas relações sociais surgiram na Europa. Assim, surgiram novas camadas sociais, como a burguesia, que estava ligada a atividades comerciais e bancárias. Os burgueses passaram a apoiar a centralização do poder nas mãos do rei, pois se apenas uma pessoa cobrasse impostos e controlasse as fronteiras, seria mais fácil fazer negócios. Tudo isso ocorreu junto com o renascimento comercial. Porém, é preciso lembrar que o processo de mudança do sistema feudal pelo sistema capitalista foi lento e gradual, e não ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos fazer um resumo rapidinho? O feudalismo foi uma organização social, política e econômica, baseada na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. O feudo consistia numa grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques. A sociedade, no feudalismo, era denominada estamental. Existiam 3 estamentos sociais: nobreza, clero e servos. O poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava impostos e distribuía a justiça. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não ao comércio em larga escala. A crise do feudalismo começou quando o poder foi se concentrando nas mãos do rei. As vilas e cidades conquistaram mais autonomia, o dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra, e os senhores feudais perderam sua importância. Gostou? Temos um mapa mental com este conteúdo. É só clicar no link para baixá-lo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber sobre feudalismo. Até a próxima!